Olá pessoal, vamos então dar início à nossa primeira aula, Introdução à Eletrônica de Potência. Nessa aula temos como objetivo definir o termo eletrônica de potência, enumerar as vantagens do uso de chaves para controlar a potência elétrica, enumerar os diversos tipos de dispositivos, sistemas de aplicação de eletrônica de potência e determinar a perda de potência em chaves não ideais. Então, no nosso sumário, a gente vai falar de 5 pontos. O que é a eletrônica de potência? Por que a eletrônica de potência? As chaves semicondutoras de potência, perda de potência em chaves ideais e perda de potências em chaves não ideais. Vocês já viram na disciplina anterior os diodos, os transistores, no caso o TBJ, talvez tenham visto o MOSFET. E aqui vocês vão estar estudando ao longo dessa disciplina outros dispositivos semicondutores. Tá, mas o que é a eletrônica de potência? Então, o extenso campo da engenharia, da tecnologia, da eletrônica de potência, ela pode ser dividida em 3 ramos principais. Podemos observar aqui nessa figura a potência, a eletrônica e o controle. A eletrônica de potência, ela trata da aplicação de dispositivos semicondutores de potência, né? Alguns vocês vão ver ao longo dessa disciplina, que são os tiristores, outros tipos de transistores, na conversão e no controle de energia elétrica em níveis altos de potência. Então aqui a gente tem que ter dispositivos que são capazes de suportar alta tensão, alta corrente e uma alta temperatura. Essa conversão ela pode ser o quê? Pode ser de CC, ou seja, nível contínuo para nível alternado, ou nível alternado para contínuo, nível alternado para um outro nível alternado e um nível contínuo para o outro nível contínuo. Por exemplo, uma simples retificação que a gente já viu na eletrônica analógica de um sinal alternado para um sinal contínuo é uma conversão de potência. Então, quando vocês estudaram aquele tipo de retificação usando um diodo, tinha aqui uma carga, vocês lembram que aqui tinha um sinal na entrada alternado e na saída a gente tinha, né? Vou colocar um capacitor aqui em paralelo. A gente tinha o quê? Um sinal assim, ó, ondulado, né? Vocês lembram disso, né? E se a gente colocasse um regulador aqui na saída, o que acontecia? A gente ia ter, na verdade, um sinal praticamente CC. Às vezes eu chamo CC, às vezes DC, é a mesma coisa. E aqui na entrada a gente tinha um sinal aqui, CA. Então a gente tinha um alternado para um contínuo. Isso aqui é simplesmente uma conversão do alternado para contínuo, onde a eletrônica de potência ela também faz muito isso. Só que nesse caso aqui, como a gente vai estar trabalhando com alta tensão e alta corrente, talvez a gente precise fazer alguns ajustes. Então, sempre quando vocês estudarem eletrônica de potência, lembrem disso. Ela trata da conversão e do controle de energia elétrica em níveis altos de potência. É a eletrônica que trabalha com alta potência. E por que a gente estuda a eletrônica de potência? Bem, vamos observar primeiro aqui essa figura aqui 1.2. Ela mostra o quê? Um reostato. O que é um reostato? É um resistor variável controlando uma carga RL. A gente tem essa carga aqui RL. Quando esse reostato ele tem zero de resistência, quando isso aqui for zero, o que a gente vai ter? Toda a tensão aqui na entrada, isso aqui é a nossa fonte, vai estar na saída. Então não vai ter perda nenhuma nessa resistência aqui. Ou seja, a eficiência que a gente geralmente representa por esse N aqui, um pouco torto, vai ser 100%.
Então, o que a gente tem aqui nesse caso? A gente tem uma resistência, um reostato controlando a tensão que está sendo fornecida para a carga. Se a gente quiser reduzir essa tensão na carga para metade, é sobre 2, o que a gente precisa fazer? Aumentar a resistência do R1. No caso aqui, a gente aumentaria para um RL. Se aqui for RL, o que a gente vai ter? Um divisor de tensão. Dessa tensão aqui é com as 2 RLs em série. Então, a tensão nesse ponto bem aqui vai ser quem? Vai ser um V, eu vou chamar de VL. Esse VL vai ser quem? Vai ser o RL, que é essa resistência aqui onde está esse ponto, vezes a tensão de entrada, sobre a soma das duas resistências, do RL e do R1. Só que eu chamei o R1 de RL, então temos o VL, vai ser quem? RL vezes E sobre 2RL. Temos então o VL, vai ser RL, já corta aqui, cortar logo aqui. Então a gente vai ter um E sobre 2. Qual que é o problema com isso? É que quando a gente coloca uma resistência aqui diferente de zero, para entregar essa tensão aqui de E sobre 2, a gente vai estar gerando uma perda em cima dessa resistência. Então, nem toda a tensão está sendo fornecida para a carga. Parte vai ser dissipada aqui na própria resistência, que está sendo usada para controlar essa tensão na saída. Então, a gente não pode simplesmente estar usando um divisor de tensão para fazer essa conversão. Principalmente quando a gente está trabalhando com alta potência. Para baixa tensão, tudo bem, a gente pode usar. Não vai ter uma perda tão alta. Mas para alta potência, a gente não pode simplesmente colocar um divisor de tensão. Se esse E aqui for muito alto, a nossa perda aqui vai ser muito alta. Então daí surgiu a necessidade da gente criar, usar, na verdade, dispositivos que possam substituir essa resistência do reostato. Fazer um papel equivalente, na verdade, só que consumindo uma potência menor. Com isso, a gente consegue ter uma eficiência melhor. Nesse caso aqui do exemplo primeiro, quando R era igual a zero, a eficiência era 100%. No caso seguinte, quando a gente estiver entregando 50% para a saída, ou seja, E sobre 2, a eficiência vai cair para 50%. Isso é uma coisa ruim. Então, com o avanço da tecnologia, essas chaves elas se tornaram pequenas. Essas chaves que a gente vai já comentar um pouco mais. O custo também reduziu e a eficiência aumentou. Então, a eletrônica de potência ela tornou-se viável usando essas chaves semicondutoras. Então, vamos aqui exemplificar o que já foi comentado ali anteriormente para ficar ainda mais claro. A gente tem aqui uma questão, exercício 1.1, referente a essa figura aqui que vocês estão vendo aqui à direita. É a mesma figura que eu já mostrei anteriormente, só que agora eu vou colocar números. Temos então ABC, uma fonte DC de 100 volts, então aqui é 100 volts, está fornecendo energia para uma carga resistiva de 10 ohms, então aqui é a carga de 10 ohms. E a pergunta: determine a potência entregue à carga, a potência dissipada no reostato, a potência total fornecida pela fonte e a eficiência. Então, são 4 coisas que está sendo pedido. Para situação A, onde o reostato é 0. Situação B, reostato é 10. E na C, o reostato é 100. Então, vamos lá. No item A, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui que a tensão que está na carga vai ser quanto? Vai ser 100. Porque no momento que a nossa carga aqui é 0, toda a corrente está sendo fornecida para a nossa carga RL. Então, toda a tensão também está sendo fornecida para ela. Se vocês forem aplicar circuitos elétricos aqui,
vocês vão obter uma corrente e essa corrente está sendo toda dissipada aqui em cima do RL. Então, toda a tensão vai estar aqui na saída. Então, a gente coloca VL, que é a tensão aqui na saída. Vou colocar aqui. Esse aqui é o nosso VL. Igual a 100. Depois ele quer o quê? A potência fornecida à carga. Como é que a gente calcula uma potência em cima de uma resistência? Ela pode ser calculada como VL ao quadrado dividido pelo RL. Daqui vocês vão ter que é 100 ao quadrado dividido por 10, que dá 1 kW. Certo? O que ele quer mais? Ele quer a potência dissipada no reostato. Aqui é o nosso reostato. 0. Então, quando a gente for calcular a potência, a gente vai fazer usando outra expressão, que é o R e ao quadrado. O R1 é igual a 0. Vezes qualquer coisa vezes qualquer número vai ser igual a 0. Então, a gente nem vai calcular a corrente. Isso aqui vai ser igual a 0. Alguém pode perguntar, Rafael, por que eu não uso essa expressão aqui de cima para calcular nesse caso? Porque aí ia ficar um 0 no denominador e ia dar uma indeterminação. Então, nesse caso aqui, a gente faz esse cálculo usando essa expressão aqui. Do RI ao quadrado. O que é que falta? Falta calcular a potência fornecida pela fonte, que eu vou chamar de PT, potência total, que é nada mais do que o PL mais o nosso PD. Então, vai dar 1 kW mais 0, que vai dar 1 kW. Eu falo quilowatt, quilowatt, vocês podem falar ambas as formas. Vamos agora calcular a nossa eficiência. A nossa eficiência simplesmente é a razão do PL sobre o PT. Ou seja, a potência que está sendo dissipada aqui na carga sobre a potência fornecida pela fonte. A gente vai ter, então, 1 kW dividido por 1 kW, e isso vai dar 1, e vocês sabem que 1 é a mesma coisa que 100%. A gente geralmente representa a eficiência em %. Então, 100%, de fato, é uma chave ideal, onde tudo está sendo fornecido para a carga. Então, quando a gente tem aqui uma resistência, aqui um reostato igual a 0, é como se fosse um dispositivo ideal, sem perda nenhuma, onde a eficiência é 100%. Então, isso aqui foi referente ao item A. Vou fazer agora o item B. Vou colocar aqui, fazer um pouco mais rápido agora, que vocês já pegaram a ideia, né? Então, quem que é a tensão na carga? A tensão na carga vai ser quem? A gente agora vai ter, em vez de ser 0 aqui, a gente vai ter um 10 aqui. Então, por divisão de tensão, esse 100 volts aqui vai ser quem? Vai ser 100 vezes a resistência de saída sobre a soma da resistência de saída mais a resistência do reostato, que agora é 10. Isso aqui vai dar 50. 50 volts. Eu não botei aqui, mas é volts porque ele já deu aqui que é volts. Volt, volt. Vamos calcular a potência, o PL. Vai ser quem? O VL ao quadrado dividido pelo RL. Então, vai ser o 50 ao quadrado dividido pelo RL, que é 10. Então, isso aqui é quanto? 250 watts. Vamos calcular aqui mais o PD. Antes o PD era 0. Quanto vai ser o PD agora? Vai ser a resistência R1, que é 10, vezes
a corrente ao quadrado. Agora precisamos calcular, né, a nossa corrente ao quadrado. Só que o detalhe, a gente pode estar calculando de outra forma também. Ou a gente pode estar calculando também a corrente. A gente poderia estar usando aqui aquela expressão agora, olha só. O VD, quem que é o VD? Aliás, o PD, quem que é? A tensão ao quadrado em cima do reostato, dividido pela resistência do reostato. Vou botar aqui assim o RR. A gente poderia usar essa expressão. Antes a gente não podia botar porque a resistência era zero e dava uma determinação. Vamos usar essa aqui. Vocês poderiam também calcular a corrente aqui, desse circuito, é simplesmente 100 dividido por 20. 100 volts dividido por 20 é a corrente, né? Opa, 100 dividido por 20. Isso dá 5 amperes. Bastaria vocês colocarem, então, 5 ao quadrado vezes 10, daria 250. Ou vocês poderiam calcular por aqui também. Quem que é o VR? É 50. Porque, olha só, a gente está fornecendo 100 e tem 50 na carga, então em cima dessa resistência teria 50 também. Então, 50 ao quadrado dividido pelo RR, que é 10. Então, daria o mesmo resultado, 250 watts. Então, temos a tensão, a potência na carga, a potência dissipada no reostato, a potência total e a soma das duas. Então, vai dar 250 mais 250, que é 500 watts. E, por último, a eficiência. Quem que é a eficiência? A potência na carga dividido pela potência total, que é 500. Obtivemos, então, meio, que é a mesma coisa que 50%. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente já vê que a resistência do reostato, ela reduz a nossa eficiência. Então, a gente não vai conseguir fazer esse controle de eletrônica de potência usando o reostato, porque simplesmente a eficiência cai. Olha só, era 100%, agora é 50%. Não existe uma aplicação que você vai perder 50% de potência. Isso é uma aplicação proibida na eletrônica. Então a gente não pode usar esse tipo de dispositivo. O item C aqui, eu vou deixar para vocês praticarem, né? Esse item C aqui, para vocês encontrarem aqui a eficiência. Vocês calculam aqui a eficiência, né? E na atividade dessa semana, um dos itens vai ser vocês calcular essa eficiência. Eu vou explicar no final. Então vamos dar aqui continuidade, né? Então, por que eletrônica de potência? Então, nessa figura aqui 1.3, uma chave ela é usada para fazer o controle da carga. Então, a gente tinha um reostato, agora a gente vai fazer o quê? Uma chave. Quando a chave está ligada, o máximo de potência é transferido para a carga. A perda de potência na chave ela é nula, então a chave ideal tem essa perda zero. Aí a gente consegue obter aquela eficiência de 100%. Quando a chave está desligada, que é esse caso aqui, então aqui está fechado, a gente tem uma entrega de 100% para a carga. Quando ela está aberta, não há corrente passando. E mais uma vez, não vai ter perda de potência na chave, uma vez que nenhuma corrente está passando. Como é que eu falei que era a perda de potência? Não era R vezes I ao quadrado? Se a corrente é zero, então a potência na carga, na chave aqui vai ser zero. Então não vai ter potência nenhuma dissipada quando ela estiver aberta. E quando estiver fechado, tudo vai ser dissipado em cima dessa resistência aqui. Por que, Rafael? Porque essa resistência aqui vai ser igual a zero para uma chave ideal.
Então aqui está o segredo de toda a eletrônica de potência. Em vez de usar resistências para fazer esse controle de tensão na carga, a gente vai usar chaves. Vocês, inclusive, já estudaram chaves. Algumas chaves, né? Estudaram o TBJ, estudaram até mesmo o diodo, pode ser considerado uma espécie de chave. O MOSFET, JFET. Existem vários tipos de chaves. Só que tem umas que são mais vantajosas em relação às outras. Então, olha só, outra coisa que tem comentado aqui é o seguinte: o controle de potência ele pode ser feito usando chaves, porém, uma das desvantagens é que a chave ela não pode ser colocada em posições intermediárias, que proporciona a variação de potência. Então, a gente não pode assim simplesmente usar uma chave e querer obter uma posição intermediária. O que é isso, Rafael? Por exemplo, aqui nesse caso, toda a potência da entrada está sendo fornecida na potência na saída, quando estiver fechado. E quando estiver aberto, toda a potência que está aqui na entrada não vai ser fornecida porque vai estar aberto, vai se manter aqui. E aqui vai estar em zero. Então, ou é zero ou é 100%. Ou a gente está com uma potência zero na carga, ou a gente está com uma potência de 100% na carga. E se a gente quiser uma potência intermediária? Aí a gente vai ter que fazer alguns ajustes, e não simplesmente usar uma única chave. E aí entra os desafios da eletrônica de potência. Então, olha só, podemos criar o mesmo efeito abrindo e fechando a chave periodicamente. Então, a gente vai poder fazer isso, né, usando, por exemplo, transistores e os SCRs, que vai ser tema do nosso curso, que são os tiristores. Então vamos aqui fazer mais uma questão para tentar fixar um pouco melhor essa ideia, né? Essa questão é o seguinte: temos uma fonte DC fornecendo para uma carga de resistência 10 ohms, então ele já falou aqui que é 10 ohms essa carga. Determine a potência fornecida à carga, ele quer saber a potência na carga, a potência na chave, a potência total. Então, são aquelas mesmas contas, aqui no caso a gente não vai calcular a eficiência, para esses 4 casos aqui. Eu vou resolver esses 3 primeiros aqui e o quarto eu vou deixar para vocês fazerem. Então, vamos lá. Quando a chave está fechada, toda a potência da entrada vai estar na saída. Então, quem que é a potência? Quem que vai ser essa potência? Tá faltando... Acho que está faltando um dado aqui. Eu tenho que dizer que essa tensão aqui na entrada, ela é 100 volts. Porque se eu não informar a tensão, eu não vou conseguir fazer nada, né? Então, ela é 100 volts na entrada. Então, ele pergunta o quê? Quem que é a tensão na saída? Aí a gente for aqui, letra A. Quando tiver fechado, toda a tensão na entrada vai estar na saída. Então, a tensão na saída vai ser 100 volts. Quem que é a potência na carga? Potência na carga vai ser o VL ao quadrado dividido pelo RL. Isso aqui é 100 ao quadrado dividido por 10. Vai ser 1000 watts ou 1 kW. Quem que é a perda de potência na chave? Que eu vou chamar de PS. Poderia ser PC também. A potência na chave vai ser 0. Porque é uma chave ideal. Quando a chave é ideal, a resistência é 0. Então vai ser RS vezes RS ao quadrado vezes S. Invertir aqui a ordem. R ao quadrado. Aliás, R ao quadrado. Deixa eu apagar aqui para ficar certinho. Isso, como RS é 0, então aqui já vai ser 0. Potência total vai ser quem? A soma do PS com PT.
1 kW. Aqui de cara você já sabe que a eficiência é 100%. A questão não pediu, mas eu vou colocar aqui, porque está fornecendo 1 kW sobre 1 kW, 100%. No item B, a gente vai ter o quê? Ela aberta, chave aberta. Chave aberta significa o quê? Que a corrente para a carga é zero. A corrente aqui nessa malha é zero. Se não temos corrente passando pela resistência na saída, então temos o quê? Que o PL, RL vezes IL ao quadrado, a corrente é zero, então temos que o PL é zero. Quem que vai ser o PS? Se a corrente aqui é zero, mais uma vez, o RS vezes IS ao quadrado vai ser igual a zero. Potência total vai ser a soma dos dois, vai ser igual a zero. Então, com isso a gente tem o quê? Se a gente está fornecendo zero, está chegando zero, então de fato o circuito não está tendo perda nenhuma. Essa chave aqui ela não está dissipando nada. Claro, considerando uma chave ideal. Na prática, a gente vai ver que existem pequenas correntes, chamadas correntes de fuga, que tem uma pequena dissipação de potência. O item C, eu vou botar aqui no slide o seguinte, ele quer o quê? 50% fechado do tempo. Se está 50% fechado do tempo, o que significa? Vai estar 50% fechado, 50% aberto, 50% fechado e assim por diante. Então, os 50% que está fechado vai estar fornecendo 100 volts. E depois a gente vai ter 50% fornecendo 0 volts. Então, vamos lá calcular. Então, a tensão na carga, que é o VL, vai ser 50 volts. Vocês concordam? Por que vai ser 50 volts? Porque a tensão na carga ela é dada, vou ver aqui se vocês ainda lembram aqui da parte de circuitos elétricos. Vai ser a tensão de entrada vezes o período que está sendo fornecido 100 volts, né, que é T, dividido pelo tempo total. Quem que é o tempo total? O tempo que está aberto e o tempo que está fechado. Então, é o de 0 a T e T é 2T. Então, o total vai ser o quê? 2T. Que vai ser T mais T. Com isso, temos que vai ser 100T sobre 2T, que vai ser igual a 50 volts. Vamos calcular agora a potência na carga. A potência na carga vai ser o VL ao quadrado dividido pelo RL. Vai ser 50 ao quadrado dividido pelo RL, que era 10, vai ser 150 watts. Certo. Agora o grande detalhe. Quem que é o PS? Quem que é o PS? Voltamos aqui. Eu falei o quê? Que a resistência na chave é zero. Então, RS vezes IS ao quadrado. O RS é igual a zero. Então, isso aqui vai ser igual a zero. O PT é a soma do PL com PS. Vai ser 250 watts. Com isso, a nossa eficiência vai ser quanto? 250 watts dividido por 250 watts. Vai ser 1, que é 100%. Então, quando a gente trabalha com chave ideal, sempre vai ser uma eficiência de 100%. Voltamos aqui no reostato. Quando eu fiz essa questão aqui, a gente viu que a eficiência caía para 50%. Com a chave, a gente trabalhando 50% do período, a eficiência vai ser ainda 100%. Não existirá perdas na chave.
Olha só, a perda é 0 numa chave ideal. Vamos já falar sobre as chaves não ideais. O item da D eu vou deixar para vocês praticarem. Mas antes de falar das chaves não ideais, com mais detalhes, eu vou aqui comentar sobre as chaves que vocês vão estar estudando, né? Que na verdade são as chaves não ideais, né? Que são as chaves que têm sempre alguma perda, por menor que seja. E cada uma dessas chaves aqui tem uma particularidade. Algumas delas são voltadas a aplicações com uma velocidade, que requer uma alta velocidade. Outras requerem uma baixa perda, uma alta eficiência, suportam uma maior temperatura. Dependendo da aplicação que você estiver trabalhando, vocês vão ter que saber selecionar qual que é a chave ideal. Então vamos lá, diodos. Você já conhece os diodos, alguns diodos vocês conhecem, né? Existem um número muito grande de diodos. Transistores de polares de junção vocês também já conhecem. Ambos podem ter características especiais para aplicar, né, suportar altas potências e altas correntes, altas tensões, altas temperaturas. É exatamente isso. A eletrônica de potência é sempre alto. Alta temperatura, pressão, corrente e por aí vai. Vamos lá. Então, o MOSFET é outro tipo de transistor. E aqui tem alguns dispositivos que a gente pode estar comentando ao longo dessa disciplina. Tem o IGBT, que é um transistor bipolar com porta isolada, uma espécie de TBJ mais MOSFET. Temos os SCRs, que são retificadores controlados de silício. Temos diax e triax, tiristores de deslocamento por porta e tiristores controlados por MOS. Notem aqui que isso aqui era o IGBT antigamente. Era um dispositivo desse tamanho, grande, e com o avanço da indústria semicondutora, a gente consegue construir dispositivos em formato de circuitos integrados, que temos aqui nessa figura. Então, quando a gente fala desses dispositivos aqui em termos de circuito integrado, a gente sempre geralmente vai ver assim, uma caixinha preta com 3 pernas. 3, 4 pernas, dependendo do nosso dispositivo, ou mesmo 2 pernas. Então aqui é o exemplo do tiristor. Aqui é um tiristor, também era um dispositivo assim. Tem esses 3 bornes aqui. E quando a indústria semicondutora decidiu produzir esse tipo de dispositivo, a gente teve esse tipo de encapsulamento aqui. Então vamos ao longo dessa disciplina estudar a importância de alguns desses dispositivos. Então, as chaves semicondutoras de potência, elas são os elementos mais importantes em circuitos de eletrônica de potência. Os principais tipos de dispositivos semicondutores usados com chaves em circuitos de eletrônica de potência foram mostrados no slide anterior. Aqui a gente vai falar sobre as suas características. Então vamos lá. A perda de potência em chaves ideais ela é 0, como eu falei anteriormente. Uma vez que ela liga e desliga instantaneamente. Quando ela está ligada, a queda de tensão nela é 0, já mostrei anteriormente. Quando está desligada, a corrente que passa por ela é 0 e ela não dissipa a potência. Então aqui são as 4 características de uma chave ideal. Já a chave não ideal, ela tem outras características. Uma chave real, ou também não ideal, ela tem 2 fontes de perda de potência. A perda na condução e a perda por chaveamento. Na condução, o que significa, Rafael? Significa o seguinte, que nós teremos, aqui a condução, vou escrever aqui, condução, e aqui ela não vai ter, aqui também é a condução, só que isso aqui é a condução quando ela está fechada,
E aqui, condução aberta, vou chamar assim. Por quê? Porque aqui o transistor está desligado e aqui o transistor está ligado. Quando ela está aberta, a gente vai ter uma pequena corrente de leak. E essa corrente aqui vai estar passando pela chave. Olha só, essa chave aqui que é um transistor funcionando como chave. Vocês estudaram anteriormente que tem uma tensão aqui, esse transistor que é o VCE, que é a tensão entre coletor e emissor. Com isso a gente vai ter uma perda, né? Vou escrever aqui, olha só, PS. Vai ser quem? Vai ser a corrente de leak vezes o VCE. A corrente de leak ela é bem pequena, mas ela é diferente de zero. Então, nesse caso aqui, a gente já vai ter uma perda nessa chave. Por menor que seja, mas vai existir essa perda. E quando estiver conduzindo, a gente também vai ter uma pequena perda. E essa pequena perda vai ser relacionada com essa tensão aqui VCE, que vai ser a tensão de saturação, e a corrente que vai estar passando pela chave. Então vamos ter um VCE SAT ao quadrado dividido pelo IC. Isso aqui vocês não precisam se preocupar. A ideia aqui é mais mostrar para vocês que existem essas perdas em chaves não ideais. Então, a gente vai ter perdas sim, só que essas perdas vão ser tão pequenas que compense muito usar a chave em relação a usar aquele reostato do exemplo anterior, daquele primeiro exemplo. Então, além daquelas perdas quando está funcionando, ou seja, quando está aberto e quando está fechado, existe um outro tipo de perda, que é a perda do chaveamento. Olha só. O que nós temos aqui nessa figura? Nós temos o A, que é a tensão na chave. O B é a corrente passando pela chave. E o C é a potência dissipada na chave. Só teremos potência dissipada da chave quando ou a tensão ou a corrente forem ambos diferentes de zero. Então, quando corrente e tensão forem diferentes de zero, nós vamos ter uma pequena potência. Isso acontece quando tem esse chaveamento. Então, notem aqui, olha só, isso aqui é a nossa potência na chave. Olha, estava em zero, aí deu esse pico aqui de potência. E deu esse pico de potência. Então, toda vez que houver o chaveamento, vai ter essa perda de potência. Então, temos a perda de potência devido ao chaveamento e temos essas pequenas perdas de potência aqui quando ele estiver desligado e ligado. Então, vamos lá resolver mais esse último item aqui, que ele tem o seguinte: na figura 1.5, o VS é 50 volts e a resistência aqui é 5. E a chave ela é ideal. Então, essa chave aqui é ideal. Ou seja, sem perdas no chaveamento. Se a queda de tensão no estado ligado for 1,5 volt, então olha só o que está falando aqui, que tem uma queda de tensão no estado ligado. Então vou botar aqui. Opa. Vou chamar de V ligado. É 1,5 volt. E temos uma corrente de fuga de 1,5 mA. Calcule a perda de potência na chave quando estiver desligada e quando estiver ligada. Então vamos primeiro fazer quando estiver ligada. Aqui, ligada.
ele quer saber a perda de potência nessa chave bem aqui, pessoal. Olha só. Essa chave aqui, ó. Então, a corrente de condução, ela vai ser quem? Vai ser, chama aqui corrente, ou seja, a corrente que vai estar passando aqui, esse I, vai ser quem? Vai ser a tensão fornecida pela fonte, o VS, menos a queda de tensão quando está ligada à chave, dividido pela resistência da chave RL, que é 5. Então, a nossa corrente é 9,7 A. A perda de potência durante o estado ligado, eu vou chamar de P-on, vai ser 1,5, que é a corrente de fuga, vezes o... Na verdade, é 1,5. Na verdade, essa tensão aqui, né? Eu vou usar essa expressão aqui que é mais fácil, porque já tem aqui 1,5 volt, né? Então, eu vou usar 1,5 do volt, não da corrente, vezes a corrente que está passando pela chave. Então, essa potência aqui que está sendo gasta aqui, dissipada aqui nessa chave, vai ser 14,55 watts. Já o P-off, a potência quando a chave estiver desligada, vai ser quem? Vai ser dado por essa figura aqui. E a gente vai ter que considerar a corrente de fuga. Então, vai ser quem? Os 50 volts vezes a corrente de fuga, que é 1,5 mA. Então, 1,5 mA, miliampere é 10 a menos 3. Então, a gente vai ter 75 miliwatt. Então, essa aqui vai ser a potência dissipada quando a chave estiver fechada. E isso aqui quando ela estiver aberta, para esse exemplo. Então, para as condições normais de carga, a dissipação de potência durante o estado desligado, ela pode ser até desprezada. Isso aqui a gente pode até desprezar. Em comparação com essa perda aqui. É tão pequena que a gente pode, ó, desprezar. Então, com isso, a gente teve esse início de eletrônica de potência, onde eu comecei a descrever algumas vantagens do uso de chaves para fazer esse controle, né, da potência. Aqui, brevemente, eu vou comentar com vocês algumas aplicações. Olha só, são basicamente 7 as aplicações da eletrônica de potência. Retificadores não controlados é o que? Converter um sinal alternado em um sinal contínuo. Retificadores controlados, que significa o quê? É a mesma coisa, só que a gente consegue ter um controle em cima desse ajuste. Temos os choppers, que é o que? Converter um DC em outro DC. Como assim, Rafael? Olha só, às vezes vocês estão trabalhando, sei lá, com 200 volts e quer obter 50 volts. Então a gente consegue fazer esse ajuste com a eletrônica de potência. Controladores de tensão CA. O que é isso aqui? A gente tem um sinal assim alternado. Querer obter um sinal alternado, digamos que aqui é 200 volts, a gente quer obter um 50 volts menor. Então a gente consegue fazer esse ajuste de tensão alternada. Inversores é o que? A gente tem um sinal contínuo e a gente quer obter um sinal alternado. Conversores cíclicos, a gente vai ter um AC para outro AC. Aqui, nesse primeiro aqui, o que eu fiz? Eu ajustei só a amplitude. Nesse caso aqui dos cíclicos, a gente faz o quê? A gente tem 200 volts. A gente vai manter os 200 volts, só que vai ser assim, ó. A gente consegue ajustar a frequência do sinal. E por último, as chaves estáticas, que são as chaves que eu já comentei com vocês, que podem ser tiristores, SRs, triacs, IGBTs e por aí vai. Isso aqui é um overview, uma visão geral do que a gente vai ver no curso.
E aqui temos algumas aplicações, né? Retificador não controlado, controlado, choppers, todos os casos anteriores da lista anterior, e aqui tem as aplicações, algumas bem relevantes, olha só. O retificador a gente já viu em eletrônica analógica, que serve para fontes DC. O controlado a gente pode controlar a velocidade de um ventilador, né, de alguma máquina, de um motor, é mais para fazer esse tipo de controle. O chopper DC, ele também controla, né, a velocidade, só que aqui é o controle de DC para DC. Então a gente pode usar, por exemplo, uma fonte de alimentação chaveada. O controlador de tensão AC é para iluminar, controlar a regulagem de tensão, aquecedores, velocidade de aparelhos eletrodomésticos, de motores. Então a gente pode ver que a gente pode fazer o controle de um motor usando diversas formas, tanto usando esse aqui ou usando qualquer outro. O inversor, olha só, fonte de alimentação de funcionamento contínuo, que é o PS, controle de velocidade de motores, mais uma vez, AC trifásicos, aquecimento por indução, o cíclico, controle de velocidade de motores, e a estática é substituição de chaves mecânicas e eletromagnéticas. Então, vocês podem observar que tudo aqui está relacionado ao quê? Controle de uma tensão que vai estar sendo feita para aumentar a velocidade, diminuir a velocidade de um motor, ajustar a temperatura, ajustar qualquer coisa. Então está sempre fazendo alguma coisa desse gênero. E por último, eu gostaria de deixar aqui para vocês essas 4 questões. Então olha só, vocês vão ter então 6 questões. Olha só, a primeira eu comentei aqui, que era o item C do exemplo 1.1, o item D do exemplo 1.2 e essas 4 questões aqui que são questões para vocês escreverem. Então, exemplo 1.1, item C, e 1.2, o item D. Aqui é um C. Eu quero que vocês façam também o que é eletrônica de potência, qual é o método mais eficiente para o controle de potência elétrica. O que é que eu quero saber aqui? Vocês vão ter que saber, é o reostato ou é a chave? Tudo isso aqui foi respondido ao longo dessa aula, então vocês olharem com calma, entenderem o que eu falei aqui na aula, vocês vão saber responder essas questões. Qual é a desvantagem do uso de um reostato para controle de potência e entrega a uma carga? E por último, explique por que uma chave é superior a um reostato para controle de potência e entrega a uma carga. Perguntas bem simples. Bem, eu vou estar colocando lá no Moodle um campo para vocês entregar essas atividades. Vocês podem entregar PDF, Word, vocês podem escrever à mão, tirar foto e me mandar do jeito que vocês quiserem. Vai ter um campo lá e vocês vão poder estar entregando essa atividade. É uma atividade individual. Aqui tem outras questões que eu ia passar para vocês, mas aqui é mais para vocês praticarem. Aqui vocês não precisam responder não, porque eu já passei aqueles 2 exemplos e são perguntas parecidas com essas. Isso aqui, enumerar as características de uma chave ideal, também vocês não precisam. São só essas 6 questões aqui. Na próxima aula, a gente vai estar fazendo uma breve revisão de diodos e transistores. Por quê, Rafael? Porque a gente vai estar usando esses componentes ao longo do nosso curso. Então, vocês têm que estar sabendo bem sobre esses 2 assuntos. Então, a nossa aula acaba por aqui. Eu agradeço e a gente se vê numa próxima aula.